Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso aqui no canal Vivendo em Graça. Me permita compartilhar um pouquinho para você a respeito do dízimo, tá bom? Já temos vários vídeos falando sobre essa questão do dízimo. Eu quero dar uma reforçada e sempre que puder eu vou falar. Olha, se você for realmente se aprofundar, você, crente evangélico, sabe? Eu fui durante 37 anos crente evangélico, mas não me aprofundei, não queria saber de ler Bíblia, não queria saber de ir na história, eu não queria saber de ouvir outras opiniões, enfim, eu só queria ouvir o que o meu pastor falava, o que a minha denominação falava. Para mim, o que bastava era isso. Ah, não interessa os outros. Hoje não. Hoje a gente está aberto para ao entendimento sobre as coisas. E aí, quando você abre a sua mente para entender, você consegue entender. Bom, o dízimo ele tem uma história. Né? O dízimo bíblico. Ah, Jorge, o dízimo é bíblico. Claro que é bíblico. Tá bom? O dízimo é bíblico. Está na Bíblia. Está na Bíblia, é bíblico. Claro. Sem dúvida nenhuma. Não é bíblico para mim, não é bíblico para os meus dias, não é bíblico para a minha vida. Eu, você, não precisamos, não temos nada a ver com esse dízimo, nem os judeus hoje mais nada tem a ver com esse dízimo. Esse dízimo passou, é algo passado, tá? É algo que já foi consumado, já acabou, não existe mais, sabe? Foi por uma época, foi por um tempo. Principalmente depois que o templo foi derrubado, né? Antes do templo ser derrubado, lá em Mateus 23, Jesus falando do dízimo, ele já falou sobre o coentro, cominho, o endro, né? Mateus 23, 23, já estava se dando a entender ali que o dízimo já estava bagunçado, sabe? O povo já não estava nem mais dizimando, sabe? Já não estava mais confiante, porque havia muito roubo das mãos do sacerdote. O povo já estava já abrindo os olhos e... para com isso. Não vou dar, não. Vou dar para o sacerdote sustentar lá a família dele. Olha, já estava assim, tá? Porque era eles que roubavam lá em Malaquias, sabe? Quem roubava nos dízimos eram os sacerdotes, querido. Claro. E a nação de Israel. Jesus fala, Deus fala lá, né? O profeta, né? Cadê? Vós quem? Os sacerdotes e toda a nação. Vós e toda a nação. Não é nações. Leia lá Malaquias, capítulo 3, lá no 9. Vai lendo lá. Vós e toda a nação. Já estavam roubando. Então o povo já estava assim, olha, poxa, estão roubando aí, estão tirando, ninguém estava dando mais. Já estava uma bagunça. Na época, quando chegou na época de Jesus, o negócio já estava pior. Entendeu? Mas havia uma história sobre o dízimo. Era para 12 tribos sustentarem uma, que era a tribo de Levi. Tinha que ser em alimento, frutos da terra, não podia ser em dinheiro. Se fosse em dinheiro, se fosse em dinheiro não. Se caso você morasse longe, você vendia o seu dízimo para não se perder no meio do caminho. Chegando lá, comprava de novo. Lá, vai lá, em Deuteronômio 14, provando que não poderia ser dinheiro. Mas vamos lá. Comiam juntos, tá? O dízimo era para se comer junto, era para sustentar órfãos, viúvas, estrangeiros. Não era qualquer estrangeiro, era somente os estrangeiros que saíram da Babilônia, do Egito, com o povo de Israel, que se converteram ao Deus de Israel. Esses também não tinham direito à terra, precisariam, né? Se casaram, se misturaram com os judeus, né? Houve casamentos misturados, então se tornaram estrangeiros, não tinham direito à terra, mas tinham direito a comer do dízimo. Olha, tem uma história linda, maravilhosa, que não tem como falar aqui em 6, 7 minutos. Bom, o dízimo de hoje não tem nada a ver com o dízimo do passado. O dízimo de hoje não serve para porcaria nenhuma. Esse dízimo bandido, vagabundo, que não é para você, não é para mim, não é nem mais para os judeus, acabou, encerrou isso. Encerrou isso. Tá bom, querido? Mas vamos lá, vamos lá. Se houvesse boa fé nesse dízimo que é pedido aí dentro das denominações, seria menos mal. Existe uma boa fé, existe um bom ensinamento. De repente alguém tem denominação aí que de repente já está falando, não, querido, esse dízimo aqui não tem nada a ver com o dízimo da Bíblia, esse dízimo é para, né? É para gente. Abre o jogo. Esse dízimo é para sustentar o templo,
embelezar o templo aqui para vocês verem como é que tá bonito, beber água gelada, ar-condicionado, banco gostosinho, música, para fazer o nosso show e também para sustentar a minha vida, né? Eu sou pastor, vocês sabem que eu preciso comer, preciso beber, meu carro precisa de gasolina, minha mulher precisa de uma calcinha, meus filhos precisam de colégio, de faculdade, uma faculdade boa, de um plano de saúde, a minha família precisa. Fala a verdade, porque é para isso que o dízimo serve. O dízimo hoje só serve para isso. Lá uma vez ou outra, uma cestinha básica para mostrar aí eles tiram uma foto, né? Fazendo lá um vídeo, ó, né? Ou então dá aquele, irmão, essa semana fomos visitar o irmão João e ele estava precisando, não é assim? O dízimo hoje é assim. Mas 99,9% do que é arrecadado vai para o templo, para enfeitar o templo, porque enfeitando o templo chama a atenção do povo, né? Luzes, músicas, showzinhos, retiros. Aí eles já tiram também dos retiros, enfim. Querido, é um dízimo podre, um dízimo vagabundo, e você fica aí. Não serve para nada, não serve para sustentar ninguém. Pessoas morrem por falta de remédio dentro desses lugares porque eles não compram. Pessoas morrem de fome, são despejadas. Enfim, porque não adianta. Ele fala, meu irmão, o dízimo não é para isso, o dízimo é para... mas na hora que a igreja precisa... O Silas Malafaia fez isso aí, né? O dízimo não é para ela. Mas na hora que a igreja precisa... vocês são os membros, vocês que têm que sustentar. Com os dízimos de vocês. É assim que se faz. Tá bom, querido? Então abre os olhos, querido. Abre os olhos, tá em tempo. Para de dar aí, manda esses bandidos, esses vagabundos ir trabalhar, que é a coisa melhor que eles poderiam fazer na vida. Para de dar esse dízimo bandido, sujo, podre nesse lugar. O dízimo era para necessitados, para a tribo de Levi, para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Nada tem a ver com esse dízimo vagabundo, podre, sujo, que hoje é dado nesses lugares, que não atende à necessidade de ninguém. Foi o que eu falei, lá uma vez ou outra, uma cestinha básica. E mesmo assim, as cestas básicas que são dadas nesses lugares é com a campanha do quilo. É aquela campanha do quilo, pra cima de mim. Aquela campanha do quilo que você leva. Ou então, irmãos, vai aí nas casas, você vai lá, as irmãs vão na casa, 1 quilo de feijão, por quilo. Irmão, estão precisando para fazer uma cesta básica pro irmão. É assim que faz. Nem do dízimo, eles só tiram para eles. Só para engordar o lobo. Que Deus nos abençoe, querido. Igreja, abre os olhos.